Bom dia, irmãos, nas paz, em ritmo de festa ainda de ontem, que festa maravilhosa, nosso culto de ontem da MCM, culto de comunhão. Quero ler um texto com os irmãos que está no livro de Mateus, no capítulo 7. Hoje o pastor não vai ser o ministrador da palavra, nós teremos a irmã Isabel, que logo em seguida vai estar trazendo um testemunho. E Mateus 7, a partir do versículo 7, diz assim, Mateus 7, a partir do versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros vos façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Nós temos testificado o agir de Deus em nossas vidas, a cada semana, a cada mês, a cada ano. E Deus, Ele vai mandando, enviando os pedidos de oração que são feitos a Ele pelos seus filhos. E nessa manhã uma irmã estará compartilhando como Deus ouviu a sua oração. E também ouviu a oração da igreja, porque a igreja se juntou ao clamor da irmã. E no tempo dele, na hora dele, pelo meio dele, tudo aconteceu. E é assim que é na nossa caminhada. Confiemos em Deus, Ele ouve as nossas orações. Irmã Isabel, por favor. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É bom estar aqui. Os irmãos conseguem me ouvir com máscara? Dá para entender? Ah, então tá bom. Prefiro com máscara, tá? Irmãos, não vai ser uma pregação, vai ser um testemunho de algo grande que Deus fez na minha vida. Algo assim tremendo. E tudo que eu falar aqui vai ser para Ele a honra, a glória e o louvor, porque só a Ele pertence toda a glória, né? E eu gostaria de ler apenas alguns versículos no Salmo 31, que diz assim: em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu envergonhada. E eu quero contar este testemunho, eu quero entrar num pouquinho do que me aconteceu, para que os irmãos entendam por que eu entrei numa situação tão difícil, né? Eu era casada com um pastor e exercemos o ministério muito bem sucedido por 22 anos, né? Nossa igreja crescendo, nós amando muito a igreja e sendo muito amados também pela igreja, né? E Deus abençoando assim de uma maneira incrível, e estabelecemos um negócio, porque a remuneração que nós recebíamos da igreja não era suficiente para todas as necessidades. Então, o Ministério Metodista aconselhava os pastores a trabalhar, né? Eu acho muito importante mesmo que o pastor trabalhe, né? Mesmo ele tendo também uma ajuda da igreja, porque é justo
eu acho muito importante o pastor trabalhar, né? Como todos os irmãos da igreja trabalham, então por que não o pastor também ter um trabalho, né? Eu acho muito importante. E nós estabelecemos uma empresa, e essa empresa estava indo de vento em popa, ministério crescendo e a empresa também crescendo. E nós estávamos muito felizes, mas o diabo encontrou uma brecha, né, na vida do meu marido, e ele decidiu abandonar a família, e ele abandonou a família e foi atrás de uma outra mulher que tinha metade da idade dele. E a empresa começou a ficar mal, o ministério estava indo, eu lutando ali. Um dia não deu mais, eu chamei o nosso líder e contei para ele tudo o que estava acontecendo. O meu marido foi excluído do ministério e ele não tinha mais cabeça para tocar a empresa. O pouquinho de dinheiro que a empresa tinha, ele foi gastando. Pastor, o senhor me dá um sinal quando tiver que terminar? Porque eu falo muito, o senhor já me conhece. Tá bom, eu falo muito, irmãos, eu falo muito. Então, nós perdemos o nosso ministério, né? Eu sozinha não poderia pastorear, porque naquele tempo o ministério metodista não tinha pastora, e nem eu nunca almejei o ministério de pastora. Eu sempre quis ser ajudadora, né? Ajudava em tudo. Mas o título eu nunca quis. E a empresa começou a fracassar, o ministério também já não existia mais. E no abrir e piscar de olhos, eu fiquei com uma filha menor, sem igreja, sem pastor e sem esposo. A minha filha sem pai e sem pastor. E os amigos começaram a nos deixar. Antes a nossa casa era muito cheia, né? Tínhamos muitos amigos. E a igreja também estava ali do nosso lado, nos apoiando. Mas quando meu marido caiu, todo mundo nos abandonou. Ao ponto da minha filha chegar para mim e dizer: mãe, Deus não vai usar ninguém para ajudar a gente, não. Ela com a mochila nas costas para ir para a escola, a empresa cheia de dívida, eu com todas as contas para pagar. E eu não tinha dinheiro, e só no final os irmãos vão entender o que aconteceu. Eu espero concluir logo. E a minha família também, eu sou de uma família de 13 irmãos, agora 12, porque uma já foi morar com Jesus. E eu amava os meus irmãos, eu amo os meus irmãos, eu sei que eles me amam, mas eles também me abandonaram. E a minha filha falou: mãe, Deus não vai usar ninguém para ajudar a gente. Aí eu respondi para ela: não, filha, Deus não vai usar ninguém, Ele vem pessoalmente. E a minha filha abriu o portão e foi para a escola. Eu continuei assentada, perguntando para Deus: Deus, o que eu vou fazer? E de repente passou, como se eu estivesse vendo mesmo escrito na minha frente: porventura, eu já falhei alguma vez? Eu sabia que era Deus me perguntando. E eu com toda a convicção respondi para Ele: não, Pai, o Senhor nunca falhou. O Senhor nunca falhou. E de repente a minha vizinha me chamou e falou: Isabel, tem uma moça na minha igreja, e a mãe dela trabalha como diarista, e uma das patroas dela está precisando de cozinheira. Eu sei que você cozinha muito bem. Eu falei: diz para ela que eu quero. Então eu esqueci um pouco aquela empresa e fui cozinhar para aquela senhora.
E naquele mês eu paguei todas as minhas contas. Mas e as dívidas da empresa? Eram coisas grandes, né? E o que eu vou fazer? E de repente apareceu mais uma senhora precisando de uma diarista, e apareceu outra, e apareceu outra. E de repente eu tinha os 5 dias da semana ocupados, trabalhando. Comecei a pagar a escola da minha filha, que estava atrasada, e eu comecei a pagar tudo. E eu comecei então a ter experiências com Deus que nunca falha. Porque antes eu tinha tudo. Porque eu tinha uma igreja que me sustentava. Eu tinha um marido do meu lado. E ultimamente, então naqueles últimos tempos, eu tinha uma empresa. Então eu tinha todo o conforto. Mas de repente perdemos tudo. Mas eu comecei a ver o Deus que me sustenta. Eu comecei a ver o Deus que nunca falha. Eu comecei a ter experiências com o Deus verdadeiro que me ama e que é fiel. E eu comecei então a juntar dinheiro, abri uma conta na caderneta, na Caixa Econômica, e comecei então a juntar dinheiro para pagar. Economizava o mais que eu podia, pagava as contas do mês. Comecei a juntar dinheiro para pagar as dívidas da empresa. Nesse meio tempo, o meu marido morreu, né? Ele morreu e eu comecei a requerer então a minha pensão. Não consegui sozinha, procurei então um advogado, uma advogada. E ela segurou por tanto tempo os meus documentos. Quando eu a procurei, ela disse para mim, eu não consegui ver ainda. Eu falei, passa para mim os documentos. Quando eu levei para outro advogado, ele disse para mim, perdeu o direito de segurada, você não vai conseguir se aposentar. E aí eu tinha uma inscrição no INSS também, eu pagava pela empresa, né? E também estava atrasado, comecei a colocar as coisas em ordem, fui para a Receita Federal, fui para o INSS, me orientaram o que tinha que fazer, pegava os boletos, comecei a pagar as dívidas da empresa. Para a honra e glória do Senhor, eu paguei as dívidas da empresa. Mas eu esqueci, porque eu queria não só por causa de um benefício do INSS, eu queria pagar para limpar o meu nome. Porque eu estava com o meu CPF sujo. E algo que o meu pai me ensinou. E eu nunca vou esquecer. Mais vale o bom nome do que muito dinheiro. O meu pai nunca teve muito dinheiro. Ele sempre teve suficiente para pagar as contas e sustentar a família. Mas ele tinha um bom nome. E ele ensinou isso para os filhos e eu levo comigo enquanto eu viver. E fui pagando as dívidas. Um dia eu fui lá para a Receita Federal para ver o que eu tinha que fazer. E começou a dar bolo no INSS. Perdi mesmo o direito de aposentar, né, de receber a pensão dele. Porque já tinha perdido o tempo de segurado. E eu falei, não, mas eu vou me aposentar. Pagando o meu INSS, eu vou me aposentar. E quem disse que eu conseguia me aposentar? Aí a minha filha, mãe, nós vamos correr. Quando eu completei 65 anos, aí a minha filha já estava casada, já era mãe de filho. E arrumou para mim um genro, que é um verdadeiro filho também. E ele começou a correr atrás. Não, eu vou atrás do advogado e ele vai conseguir. Aí ele ia lá, conversava com o advogado falava, né, ela não vai conseguir. Quem tem empresa não consegue, a empresa está em aberto. Aí quando eu completei 65 anos, eu falei, mas eu vou conseguir. Procurei vários advogados, meu genro, vai lá, vou com a senhora. E começou. E cada vez que eu procurava um advogado, ele dizia para mim, não, vou tentar, mas não consegue. Ligava para mim, não conseguia, eu entrava em crise. Eu deixava de confiar no Deus que pode tudo. Eu entrava em crise, eu chorava.
Ele e a minha filha diziam para mim, não chora não, vai dar certo, e eles ali do meu lado. Mas chegou o dia, há mais de um ano atrás, eu disse, eu vou para o CRAS, quem sabe através do CRAS eu consigo o LOAS, quando eu completei 65 anos. Aí fui, ficou meses, eu olhava lá, estava em andamento. Aí teve um dia que eu olhei no meu celular, foi indeferido. Eu falei, Deus, fui no CRAS, não teve jeito não, lutamos aqui, mas é por causa da sua empresa. Você precisa dar baixa na empresa para poder ter direito. E os advogados que o meu genro conseguiam para mim, já diziam isso para mim. Mas eu pensava aquela conversa deles, né? Mas era verdade, com aquela empresa em aberto eu não conseguia. E às vezes o pastor me perguntava, né? As irmãs da célula às vezes me perguntavam. E eu dizia para elas, não, está em andamento. Quando foi indeferido pelo CRAS, aí eu entrei numa crise. Aí falei bobagem, coisas que eu nunca deveria ter falado. Falei para minha filha, filha, eu não vou depender de você a vida toda. Você não vai ser penalizada por causa de um erro que eu consegui no passado, me casando com seu pai. Aí ela disse, mãe, se você não tivesse casado com meu pai, você não teria eu. E eu não teria o Natan, que te dá tantas alegrias. E eu falei com ela, mas eu não quero ser pesada para você não, filha. Eu não vou conseguir nada mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Botar algumas roupas numa sacola e vou sair andando pelo mundo sem rumo. Falei muita besteira. E tudo que eu consegui com as minhas palavras foi ferir o coração do Deus que me ama. E do Deus que nunca falhou. E que falou comigo pessoalmente. Que Ele nunca falhou. Mas, como Deus é misericordioso, eu pedi perdão, Ele me perdoou. E um dia minha filha mexendo na internet, Google, que eu não sei muito bem, não entendo muito bem da tecnologia. Minha filha, mãe, consegui um advogado. Esse vai resolver o seu problema. Eu falei, filha, eu não vou. Ela falou, você vai e eu vou com você. Aí eu disse, não, eu não quero ir. Aí um dia ela pediu o marido dela para sair lá do trabalho dele e vir ficar com o garoto. Foi na minha casa, me apanhou. Não, você vai. Praticamente me segurou pela mão e nós fomos. Aí levamos toda a documentação da empresa, tudo. E ele descobriu que eu não conseguia por causa de uma cláusula. Eu já sabia. Mas a gente nunca falava para os advogados, e nem eles liam o contrato todo, tinha uma cláusula ali, que só o meu marido poderia também dar baixa naquela empresa. E no caso de morte dele, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí o advogado falou, não, nós fomos. E ele disse, não, eu não vou prometer que vou conseguir, mas eu vou tentar. Aí nós fomos para casa, e eu falei, não vamos conseguir mesmo não, filha. Mas passaram-se alguns meses, ele ligou para minha filha, olha, oficial de justiça, vai na sua casa, vai ver o que você tem, o que você precisa, como é a sua vida. Então, deixa a casa bagunçada. Aí a minha filha falou com ele, não adianta nem minha mãe bagunçar a casa, porque a casa da minha mãe é muito bonita. Quem já foi na minha casa sabe, realmente a minha casa é muito bonita. É uma casa grande, bonita, e eu pago o mínimo de aluguel. A senhoria, ela só alugou para mim, para a casa não ficar fechada, porque ela construiu para a mãe dela e a mãe dela morreu. Então, para ela não deixar a casa fechada, ela alugou para mim, por um aluguel baratinho. Aí a minha filha falou, doutor, mas a situação da minha mãe é essa, a casa da minha mãe, ainda que deixa tudo bagunçado, a casa sempre vai ser bonita. Ele falou, dá um jeito.
Quando a oficial de justiça marcou que ia, minha filha e meu genro foram lá, nós tiramos tudo que tinha dentro de casa. Eu tenho muita coisa. Deus, neste período que eu fiquei sem o meu marido, antes eu perdi tudo, porque ele foi carregando as coisas de dentro de casa e levando para a amante, até antes de morrer. Até o ventilador meu e da minha filha ele levou para a casa da amante, nós ficamos praticamente sem nada. Mas Deus começou a nos dar tudo e coisas boas. Uma das minhas patroas lá da Barra, ela trocou toda a cozinha, me deu um fogão novo, me deu armários novos, porque ela queria colocar tudo mais moderno. Então, nada estragado, ela só queria colocar coisas modernas na cozinha. E eu mobiliei a minha cozinha e ainda pude abençoar pessoas daquilo que ela tinha me dado, porque mesmo a cozinha sendo grande, não cabia tudo. Aí minha filha, mãe, esses armários bonitos, essa geladeira nova, esse fogão bonito, mãe, você não vai conseguir. Foi lá com meu marido, tirou tudo, botamos lá na garagem da minha senhoria, conversamos com ela e pedimos a ela ajuda. Olha, quando o oficial de justiça chegar, você testemunha, dizendo que você praticamente emprestou essa casa para minha mãe, porque ela não tem mesmo recursos. Nesse meio tempo, eu quero aqui enaltecer uma pessoa que Deus tem usado para poder me abençoar. Eu, nesse tempo que eu trabalhei como diarista, eu ganhei muito bem. E eu consegui pagar todas as dívidas da empresa. Quando entrou a pandemia, uma patroa já tinha ido para São Paulo, a outra tinha ido foi para Teresópolis, e me dispensou, fiquei com uma, na Tijuca. Ela me dispensou também. Ela falou, Isabel, eu estou te dispensando para te preservar, porque você tem as suas comorbidades, você pega o trem muito lotado, então você vai correr muito risco de pegar Covid. Então eu vou me virar aqui sozinha, eu trabalhava com ela já há 15 anos. Eu vou ficar aqui, vou me virar e você fica em casa. Falei, tá bom, Jaque. Fui para casa com o coração apertado. Falei, Deus, eu só estava agora com a Jaque e ela também me dispensou. Como é que eu vou viver? Voltei para casa, comentei com a minha filha. Aí ela disse para mim aquilo que eu tinha falado com ela, que Deus me falou. Ela disse, mãe, porventura Deus falhou alguma vez? Eu falei, não, filha, Deus nunca falhou. Passou um mês, eu sem trabalhar, eu ainda tinha uma pequena economia, comecei a retirar para pagar as contas e acabou. Naquele mês que acabou, ela ligou para mim e falou, Isabel, manda uma conta aí para mim, que eu vou depositar alguma ajuda para você. Meus amados, essa minha patroa, sem eu trabalhar para ela, sem eu fazer nada, ela depositou para mim tudo aquilo que eu ganhava na casa dela. Eu recebia por semana, mas ela mandava mensalmente para mim. Todas aquelas diárias que eu não fiz, ela mandou para mim. Aí, um dia ela mandou um zap para mim, Isabel, olha lá na conta, pede a sua filha para olhar na conta, tem alguma coisa. Aí a minha filha olhou, mãe, é o seu aluguel. Mãe, vai dar para os seus remédios. Mãe, vai dar para o plano de saúde. Mãe, vê como Deus está cuidando de você. E até o mês passado, essa menina tem depositado para mim. Aí um dia eu liguei para ela, falei, Jaque, eu não posso te ajudar, porque lá era assim, não era empregada e patroa, era mãe e filha. Porque muitas vezes eu chegava lá,
Eu não fazia nada. Eu ficava ministrando. Porque era uma mulher, não vou contar os problemas dela, mas era muito sofrida. E eu ficava ministrando. Às vezes eu chegava lá, ela estava doente. E eu, ao invés de fazer limpeza na casa, eu ia fazer comidinha para ela. E um dia eu disse: já que eu não posso mais te ajudar. Aí ela disse para mim: eu não estou olhando se você pode me ajudar ou não, e nem se você vai voltar a me ajudar um dia. Eu estou te ajudando, Isabel, pelo que você já fez por mim. E Deus usou essa mulher, tem usado. Deus não deixou faltar nada. É verdade que a minha filha complementava daqui, complementava dali, não me deixou faltar nada. Mas quem segurou a onda foi essa minha patroa, que assim foi uma verdadeira filha para mim, né? Mas voltando ao assunto, eu só abri esse parêntese mesmo para poder enaltecer diante de Deus uma pessoa que tem sido usada por Ele para abençoar uma pobre viúva. E neste período todo que eu fiquei sem pensão, sem aposentadoria e sem trabalho, não me faltou nada. Às vezes o pastor me perguntava, né? E aí, irmã? Alguma irmã me perguntava, mas eu nunca precisei. Se eu tivesse precisado, eu pediria, tá, irmãos? Eu pediria. Mas eu não pedi porque eu não precisei. Deus não deixou faltar. E foram experiências que eu fui adquirindo com o meu Deus. Eu comecei a conhecer mais do caráter de Deus. Mas quando esse advogado começou a ver e foi oficial de justiça, ela conversou com a minha filha, só com a minha filha. Parecia que o benefício ia ser para minha filha, que o advogado pediu para minha filha estar junto, e a minha filha foi. E ela conversou com a minha filha, só me fez uma pergunta: você tem alguma comorbidade? Eu falei: eu tenho alguns problemas de saúde, eu tenho problema de pressão alta, eu tenho problema nos rins, e fui enumerando para ela os meus problemas. E ela falou: você tem como comprovar em exames? Irmãos, aí eu fui obrigada a mentir, e que o Senhor me perdoa. Eu tinha sim os exames lá dentro da gaveta, mas eu disse para ela que eu não tinha, porque todos os exames feitos por planos de saúde, o plano é pequenininho, e os exames todos pagos. Aí, você paga esses exames caros, de onde você está tirando dinheiro? Se eu vou dizer que a minha patroa estava me dando dinheiro, ela ia dizer: então você não precisa. Só que até quando a minha patroa ia me dar dinheiro? Ela também não é rica, né? Ela é uma professora de reforço escolar, né? Então ela não é uma pessoa rica para ter dinheiro para estar sustentando uma ex-empregada. E por isso, por causa dessa mentira que eu falei com o oficial de justiça, que eu não tinha os exames, que eu não tinha como pagar, né? Eu peço que a igreja me perdoa por isso. Os irmãos me perdoam pela mentira que eu tive que falar, que se eu mostro os exames, você pagou tudo, só exames caros, os exames que eu faço são caros. E Deus nunca deixou faltar o dinheiro, né? Semana passada eu andei a semana toda fazendo os meus exames, todos pagos, e sem precisar pedir. Mas, para não alongar muito mais o testemunho, ela fez o relatório e levou para o juiz. Passaram-se 2 meses, o advogado ligou para minha filha: ô Débora, diz para sua mãe passar aqui, porque a documentação dela já está aqui. É só ela ir no banco agora. Ela conseguiu. Amados irmãos,
a alegria foi muito grande. Eu que pensava que Deus tinha esquecido, mesmo sabendo que Ele não esquece, Deus me deu a minha aposentadoria, né? Eu ainda não recebi, tá? Aliás, eu estou recebendo a metade. O advogado me cobrou 4 salários. Então, ele falou, para não ficar sem nada, eu vou dividir. Você dá metade para mim durante 8 meses. Então, eu estou dando para ele a metade do salário. Mas, no começo do ano que vem, eu já vou conseguir receber todo o meu salário. E o versículo que eu li é exatamente este, né? Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhada. Deus permite provação nas nossas vidas. E houve dias, né? Os irmãos que conhecem uma parte do meu testemunho, da minha filha que Jesus levou, muitas vezes eu perguntava para Deus, né? Deus, por que eu estou sendo tão provada? Por quê, né? Então, fui muito provada. Hoje eu entendo, Deus não tem filho mimado. Ele permite as provas. Ele nos disciplina. E a própria palavra diz que Deus corrige o filho que ama. Hoje, eu posso agradecer a Deus pelo que Ele me deu, por estar cuidando de mim desde aquela época que eu fiquei sozinha, né? Ficou minha filha e eu. Agora eu creio que Deus vai permitir que as pessoas retornem, porque eu sei o quanto eu era amada, o quanto a minha filha era amada. O que Deus queria, o fato dele ter permitido as pessoas de se afastarem de mim, era para me ensinar que eu precisava depender 100% dele. Tirar os olhos das pessoas, tirar os olhos dos recursos humanos e olhar só para Ele. E também viver para Ele. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Jesus toda a gratidão por ter morrido por mim. E ao Espírito Santo por morar dentro de mim e por me confortar e me consolar nos momentos de dor, nos momentos de lágrima. Deus estava ali, Ele nunca me deixou, Ele nunca me deixou. E os meus irmãos carnais, né? Eles sempre foram muito amorosos, então eu não consegui entender por que eles não me ajudaram. Mas também hoje eu entendo que eu pensava assim, não, eu vou ligar para tal irmão e ele vai me ajudar. Eu vou ligar para esse aqui que ele vai me ajudar. Mas depois eu pensava, e se não ajudar, eu vou ficar com a vergonha. E eu não pedi ajuda para eles. E nenhum deles, mesmo tendo boas condições, eles nunca me ajudaram. Porque Deus queria me ensinar a depender só dele. Por isso a Ele, toda a minha vida, todo o meu ser, a Ele toda a glória. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o meu pastor. E me perdoe, meus irmãos, por eu ser tão falha, né? Miserável. O apóstolo Paulo era um apóstolo que pregava, que fazia, deixou assim as epístolas e a palavra de Deus de maneira maravilhosa para que nós pudéssemos seguir, né? Mas ele disse, miserável homem que eu sou,
E se o apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo, diz isso, imagine eu que não faço nada. Imagine eu que só fico dentro de casa curtindo o meu cansaço e a minha dor. Eu peço à igreja que me perdoe em nome de Jesus. E que Deus os abençoe. E que de alguma maneira Deus tenha falado com vocês, através do meu testemunho, porque veio do fundo do coração. Obrigado, pastor. Queridos, que testemunho, né? E a gente pôde acompanhar com a irmã a situação dela. Algumas vezes a gente pedia assim, o que poderemos fazer? O que poderemos fazer? Né? Mas Deus mostrou quanto Ele vai agindo. Deus sensibilizou a proprietária da casa onde ela mora. Deus, Lena, você pode trazer para ela? Deus tocou profundamente no coração dessa amiga, né? Não é patroa, uma amiga. E como a gente vai aprendendo como precisamos ser mais generosos. Por tão poucas vezes nós somos duros de coração e não temos essa sensibilidade. Eu nem sei se ela é evangélica ou cristã, mas muitos têm esse bom coração que vem de Deus. O ser humano traz isso, né? De Deus. Mas Deus foi ali firme. Eu me lembro de uma conversa que tivemos, pastor, a atendente lá do núcleo do governo que eu fui, ela falou, não, a senhora vai ter direito. Quando para ela parecia impossível, porque eu também várias vezes quis a levar em alguns advogados, ela, não, pastor, já tentei, não dá certo, essa empresa vai me enterrar, não vou conseguir. Mas a atendente, não, a senhora vai ter esse direito. O advogado, eu vou tentar, não prometo. E isso mostra para a gente como as nossas profissões, os lugares que nós estamos, podem ser usados para o bem, para a luz. A atendente poderia dizer para ela, realmente a senhora não tem mais direito. Ou então, nós mesmos, verdadeiramente, se o advogado disse que não tem como, mas a última resposta vem de Deus. Que a gente possa usar todos os recursos que nós tivermos na área profissional, de conhecimento, para atender, porque existem muitas viúvas assim, ou muitos desprezados, desprovidos dessa mesma maneira. E que a nossa igreja continue dando as mãos, compartilhando o que for possível. Para Deus não há causa impossível. Amém? Vamos ficar de pé. Que você mantenha o teu coração firme no Senhor. Que você mantenha a sua dependência. A tribulação ela vem porque Deus quer nos provar em todos os aspectos. Mas no final Ele dá a vitória. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer, Deus, por esse testemunho de vitória que a irmã Isabel trouxe a todos nós. Por essa história, ó Deus, de lutas, de perdas, de frustrações, ó Deus, de desespero, de depressão. Mas o Senhor, em cada momento, não abandonou a tua serva, Deus. Mas era no teu tempo, Deus. Era da tua forma, Pai bendito. Não era como ela pensava, de onde viria a providência. Foi exatamente do Senhor, Pai. E que o Senhor venha revigorar a força da tua filha, Deus. Essa que tem o dom da palavra, o dom da fé, Pai bendito, para ser muito usada ainda na face da terra. E que esse testemunho venha repercutir nos nossos corações, nos corações de quem, o Deus, ouviu e viu hoje essa transmissão e quem ouvirá, Pai. Para que as pessoas saibam que há um Deus que é bondoso, que é maravilhoso. Mas esse Deus também, ó Deus, Ele disciplina, Ele permite, ó Deus, que venham as tribulações para provar a nossa fé, para que o nome dEle seja exaltado no final da história, e que muitos venham, ó Deus, se posicionar diante do Senhor, e serem, ó Deus, fiéis, até quando o Senhor der a sua resposta. Obrigado, Pai, porque nós pedimos e o Senhor responde. Obrigado, Pai, porque o Senhor dá o melhor,
mesmo que algumas vezes falte o alimento na nossa jornada, mas o Senhor vai providenciar, ó Deus, o tempo da abundância. O Senhor prepara uma mesa, ó Deus, para nos dar o melhor que o Senhor tem para todos nós. Obrigado, Pai, que teu nome seja exaltado no nome de Jesus. Amém? Você pode mais uma vez dar uma salva de palmas para Deus? Deus de Israel, Deus te abençoe, querida. Glórias a Deus, pode se assentar. Já estamos encerrando esse culto, agradecemos a todos.